Será de fato que é a greve que atrapalha esse aluno ou é a greve a única possibilidade desse aluno conseguir ter uma formação verdadeira? É uma greve muito ligada a condições de trabalho, né? Mais talvez até do que só um reajuste salarial. A greve não é a primeira opção, ela é a última. E que se a gente chega nesse ponto, é porque de fato as outras tentativas falharam. E aí é um momento em que é fundamental o apoio do conjunto da universidade. Se a universidade um dia se der conta de que ela em conjunto ela tem muita força, a gente vai realizar muito mais. Eu não vejo a greve como um problema em si. Quer dizer, a greve, é o que eu falei, ela atrasa, né? Óbvio que ela atrasa. Mas quando a gente dimensiona no espaço da vida da gente esse atraso, 2, 3 meses, muitas vezes, ele é muito menor em termos de problema do que uma formação deficiente. As condições de trabalho têm se deteriorado cada vez mais. De 2012 para cá a coisa piorou. Quer dizer, ela não piorou só por causa do corte de verbas, mas a expansão feita, da forma como foi feita, né, e para a qual a gente já vinha alertando a população e a comunidade interna, ela deu mostras dos seus limites, né, e quando chega o corte a coisa explode. Isso é a UF, por exemplo, de 2006 para cá ela dobrou o número de alunos, né? A gente saiu de algo em torno de 25 mil em 2006 e hoje nós temos 52 mil alunos, né? Isso só na graduação. A pós-graduação cresceu 300% nesse mesmo período. Mas a gente não teve o mesmo aporte de verbas, ou seja, né, não houve um aporte de verbas, de custeio e de capital no mesmo montante do crescimento de alunos. Porque esse crescimento de alunos ele gera um conjunto de demandas. Mais bandejão, mais moradia, mais bolsa de assistência, mais bolsa acadêmica, mais professores, mais biblioteca, mais laboratório. Se a gente não tem um aporte, né, que seja compatível com isso, obviamente que cada vez mais as condições de ensino e de trabalho se precarizam. E eu não consigo também produzir condições específicas para que os alunos, principalmente os cotistas, consigam terminar a universidade, porque eu não tenho essa estrutura de moradia, de restaurante, de bolsa de assistência suficiente. Nem 10% dos alunos têm acesso à bolsa. Isso contando todas as bolsas de assistência, de monitoria, de PIBIC, enfim. Conjunto de bolsas destinadas aos estudantes na UF não chega a 10% do alunado, né? A moradia estudantil não atende nem a 1% do alunado. Só tem restaurante universitário bandejão no Gragoatá de Niterói, né? Tem vários locais, como Volta Redonda, não sei se vocês sabem, os alunos estão acampados em Volta Redonda há quase 2 meses, no movimento estudantil. Por quê? Porque a UF está num lugar caro, num lugar que a moradia é cara, num lugar que a comida é cara. Eles fizeram uma vaquinha, compraram um micro-ondas para poder esquentar, trazer quentinha. Aí na hora do almoço faz uma fila gigantesca de estudantes tentando esquentar sua quentinha. Boa parte dos problemas da UF hoje derivam do fato da UF ter sido a universidade que mais expandiu no Brasil. Ou seja, ela abraçou o Reúne, né? E aí eu vou frisando que nós somos absolutamente a favor da expansão. O que a gente não acha ruim é a expansão sem planejamento, que é o Reúne. A reitoria se orgulha de dizer que foi a universidade que mais expandiu, né? Só que ela não foi a universidade que mais recebeu verba. Em meio a todo esse caos, por exemplo, a reitoria aprova um campus novo em Petrópolis. E a última coisa que eu acho que mobilizou e mobiliza demais é o corte na educação, né? O corte na educação que implica num projeto de sucateamento da universidade pública, né? E que foi revoltando os professores na medida em que cada vez mais verba para a iniciativa privada foi sendo destinada ao longo dos últimos meses, né? E para completar, nas últimas 2 semanas, quando a gente anunciado mais um corte de 1 bilhão na educação pública, a gente tem uma liberação de 5 bilhões para o FIES, né? E talvez isso tenha motivado muitas das universidades que entraram em greve nas últimas 2 semanas, né? Dando maior fôlego agora para o movimento grevista. Ele faz de propósito, o governo não recebe para cansar,
é uma estratégia velha conhecida nossa, então a gente entra em greve, eles não nos recebem. O ministro Giannini até agora não recebeu o Andes. É chocante que o ministro não receba os colegas, né? Ou seja, uma coisa assim absurda. Ele não recebeu o Andes e, portanto, todas as pautas que foram apresentadas pelo Andes, que não tem impacto orçamentário, inclusive, várias pautas não têm impacto orçamentário, não foram sequer vistas, apreciadas de fato pelo Ministério, porque o ministro não se compromete, não vai. O cenário perfeito é 100% educação pública, em todos os níveis, né? Isso é uma coisa pelo qual a gente, a DUF, o ANDE, sempre lutou, né? 100% educação pública, né? E um espaço em que todas as pessoas que tivessem vontade, quisessem, pudessem chegar na universidade. Então, eu acho que a greve é um instrumento válido, é um instrumento limite, e nesse momento é um instrumento que a gente tem para conseguir fazer dessa universidade um espaço verdadeiramente democrático para todo mundo.